Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Agora melhorou um pouquinho mais. Meus amados irmãos, eu gostaria, antes de ler com os irmãos a palavra de Deus, estava ali sentado e depois louvando o Senhor, mas penso que se deixar para depois do culto, depois da mensagem, eu posso esquecer, e para mim isso é muito importante o que eu vou dizer. Então, vou aproveitar e vou dizer agora, antes de lermos a palavra de Deus, eu estava a pensar que, sei que na igreja há muitas irmãs que podem ter um tempo disponível às quintas-feiras, por exemplo, às 3 horas da tarde, e eu gostaria de ver se houver alguém, alguma das irmãs, que possa estar disponível nesse horário de 3 horas da tarde, quinta-feira. Eu e a minha esposa vamos estar aqui para nós orarmos. E eu estava a pensar em orar pelas famílias, pelos filhos. Eu, pela graça de Deus, tenho os meus filhos crentes. Estão na casa do Senhor. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas dói o nosso coração saber que tem muitos irmãos e irmãs na igreja que os seus familiares não são crentes, os seus filhos, alguns afastaram, alguns desviaram. Então, como nós sabemos também que existem algumas irmãs que têm disponibilidade, então a minha esposa vai estar, eu nessa quinta-feira vou estar com ela, mas depois a minha esposa, juntamente com as irmãs, podem estar aqui, tendo todas as quinta-feiras um tempo de oração em favor das famílias. Porque nesse horário algumas irmãs podem vir, e a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E é importante. Então, fica aqui um apelo, quinta-feira, às 3 horas da tarde, as irmãs que puderem, não é proibido os irmãos virem também. Amém? Mas um trabalho que vai ser dirigido pelas irmãs. Vamos estar aqui orando todas as quintas-feiras, 3 horas da tarde, clamando pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa cidade, pelas pessoas. Você traga o seu pedido de oração, traga a sua causa, talvez pessoas enfermas. Deus pode fazer milagres acontecer no nosso meio. E amanhã você pode estar dizendo, olha, graças a Deus, tem aqui meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, hoje estão aqui. E eu sei que já é fruto da bondade de Deus, mas através das orações. Então, quinta-feira, marca aí na sua agenda. Talvez você que não veio hoje ao culto, está nos ouvindo também através da internet. Olha, um convite para você estar aqui. Ou então, talvez você já tenha uma necessidade. Quinta-feira, 3 horas da tarde, as irmãs vão estar aqui orando, vão estar intercedendo em favor da sua vida, da sua família. Pode vir com fé, buscar o Senhor, que Deus vai ouvir e responder a sua oração, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 e depois vou pular para o versículo 9 até o 14. E nessa noite, gostaria de prender aqui a nossa atenção, e eu coloquei um tema, e o tema que eu coloquei para essa mensagem, assim, alcançando alvos. E vamos falar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se
e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Temos aqui uma mensagem que para os crentes é uma mensagem muito conhecida da igreja, mas eu creio que, como a palavra de Deus diz que ela se renova cada dia, temos aqui algo importantíssimo que Deus pode estar nessa noite tendo a oportunidade de aplicar ao nosso coração. E também para você que nos ouve, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que me ouve na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja agora, através desse vídeo ou através da internet, Deus tem uma palavra para si também. Eu fiz aqui alguns apontamentos e entre eles coloquei o seguinte: todo objetivo, todo alvo, tudo aquilo que nós idealizamos conquistar ou alcançar, para que ele possa ser alcançado, deverá, sem sombra de dúvidas, ter que enfrentar muitos obstáculos pela frente, até que finalmente seja concretizado. Ou seja, isso não acontece assim. Tudo aquilo que nós almejamos, poderíamos dizer que há um preço a pagar. Se nós idealizamos, pensamos, nós precisamos de ter perseverança, porque muitas coisas são começadas e não terminadas por falta de perseverança. O ano de 2014 passou e muitas coisas que talvez nós tenhamos almejados não foi alcançado, ficou para trás. Agora não tem mais como fazer nada. Isso já passou. Serve algumas lições. Fazer projetos, fazer planos, idealizar é importante. Nós precisamos ter em mente que ter algum alvo para seguir, porque senão nós ficamos parados, e já tem o ditado, diz que parar é morrer. E muitas pessoas, às vezes, chegam ao ponto de não fazer mais nada, porque perdem a visão, não tem um rumo a seguir. Nós precisamos de ter alvos. Alguns projetos nossos não serão concretizados da forma que nós pensamos que seriam. Eu vou, por exemplo, citar aqui um projeto que foi idealizado no ano de 2000, aqui em Portugal, e eu participei da reunião quando foi apresentado o projeto chamado Missão 2015. Missão 2015, um projeto da Aliança Evangélica. E qual era o objetivo do projeto Missão 2015? Era que, neste ano de 2015, os 46 conselhos sede em Portugal, que não há uma casa de oração, fosse alcançado com a implantação de uma casa de oração. São 46 conselhos sede que não havia em 2000 nenhuma casa de oração implantada, de nenhuma denominação. Não estamos falando apenas das Assembleias de Deus. Hoje nós estamos no ano de 2015 e eu quero dizer para os irmãos que esse alvo não foi alcançado ainda. Embora o ano de 2015 iniciou, esse projeto ainda não foi alcançado. Mas havia no coração da liderança das igrejas em Portugal o desejo, o propósito, o objetivo de alcançar esses conselhos. Hoje nós temos cerca de mais de 43 conselhos ainda por alcançar. Desses 46 que haviam em 2000, hoje cerca de 43 conselhos ainda estão sem ser alcançados. Alguns foram alcançados, mas outros fecharam. Algumas casas de oração que existiam em alguns conselhos encerraram por falta de recursos, por falta de meios.
abriu-se em outros lugares, mas outros fecharam. E hoje, a nossa realidade em Portugal é que existe cerca de mais de 40 conselhos sede que não tem nenhuma casa de oração. Mas a igreja não desistiu de buscar os seus objetivos, alcançar os seus alvos. Sabemos que existem dificuldades, mas nós continuamos em busca de alcançar os nossos objetivos. Na nossa vida particular também é assim. Algumas pessoas fizeram alguns projetos e não alcançaram, mas não desistiram e nem devem desistir. Porque nós precisamos persistir nos nossos alvos. Devemos ter paciência e perseverança para alcançar aquilo que nós almejamos. E nesse início de ano se fala em muitos alvos. Qual o meu alvo? Qual o seu alvo? Nós precisamos de seguir. No campo da fé, aquilo que almejamos alcançar, o que normalmente denominamos de nossos sonhos ou alvos, também é assim. Claro que nesta área as dificuldades são maiores, pois não ignoramos os ataques do inimigo, mas a fé remove montanhas. E em Cristo somos mais que vencedores. Há muita situação que nós só iremos vencê-la pela fé. Nós olhamos para o horizonte e não vemos nuvem, mas continuamos a orar, continuamos a persistir e depois mandamos, desculpa o termo, mandamos o nosso moço ir lá novamente olhar, como Elias fazia. Vai lá olhar. E ele foi a primeira vez, olhou e voltou e disse para o profeta Elias: não vejo nada, não há nada, o céu está limpo, não há nada. E Elias diz: vou continuar orando, volta lá novamente. A terceira vez Elias podia dizer: não vai chover, porque eu já orei, já insisti, não aconteceu nada, eu acho que é para desistir. Mas Elias tinha convicção de que ele não podia desistir, ele precisava persistir. E ele fez isso por 7 vezes. E na 7ª vez, o moço volta e diz: olha, eu vi assim uma nuvenzinha muito longe, do tamanho de uma mão, de uma palma de um homem, muito longe. E Elias diz: esse é o sinal, pode descer que aí vem chuva abundante. Vai lá avisar o rei para ele sair, porque vem chuva abundante. Se ele tivesse desistido, não aconteceria, não alcançaria o seu objetivo, que o seu alvo, o seu objetivo era que ele clamasse a Deus e Deus enviasse chuva, porque Deus havia dado a ele a convicção de que iria fazer chover sobre a terra. Porque quando ele orou, por 3 anos e meio não choveu, depois por mais 3 anos e meio, naquela seca, ele vai orar e Deus dá a resposta a ele, e ele insistiu. Naamã, neste caso aqui, é um caso também importante para nós pensarmos sobre a sua situação. Embora a Bíblia refere-se a Naamã como um homem poderoso, um homem valoroso, um comandante, um capitão, algumas Bíblias, ou então um chefe do exército do rei da Síria, este homem era um homem chamado herói da guerra, era uma pessoa valorosa, valente, porém a Bíblia diz que ele era tudo isso, mas também leproso. E a questão do ser leproso era o problema maior de Naamã. Porque, além de ser um problema físico, era um problema também emocional, psicológico. Era difícil para ele, numa sociedade em que as pessoas que sofriam dessa lepra, uma doença incurável, a pessoa que naquela época fosse um leproso, era colocada à margem da sociedade. Ainda pesava, além do sofrimento físico e emocional, ainda pesava aquela consciência de achar que era uma maldição, que aquilo era um castigo, uma maldição, uma praga sobre ele. As pessoas eram tidas como impuras, como amaldiçoados. E este homem era um homem que, embora tivesse todos os recursos, certamente por ser o comandante, chefe do exército deste império sírio, certamente tinha todas as condições financeiras. Se o problema dele fosse dinheiro, estava resolvido. Talvez a influência dele com os melhores médicos da sua época também estava resolvido. Mas o problema dele era, além do seu sofrimento físico, era que ele não havia para ele resposta.
ele era uma pessoa que estava condenada à morte, à exclusão social, à separação, talvez até à semelhança de alguns que me ouvem nessa noite. Que não seja leproso com uma doença física, mas o pecado, a lepra, é um símbolo do pecado. Na Bíblia, quando se fala de lepra, pensa-se em relação ao pecado, uma das maiores lepras que acometeu a humanidade, que não tem cura, a não ser por um meio unicamente pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Mas este homem, Naamã, ele vivia uma vida miserável. Certamente, se ele pudesse trocar tudo o que ele tinha, a sua fama, a sua glória, trocar talvez a sua conta bancária, pegar o seu extrato da conta e dizer, eu tenho tudo aqui, mas eu daria tudo isso para ficar livre, porque eu hoje estou vivendo uma situação complicada. Um homem casado, vivia separado da sua família, porque não podia ter um contato físico com a sua esposa. Certamente ele, quando estava em toda a sua glória, na sua pompa como um comandante, certamente tinha aquele prazer que nós temos de nos relacionar com a esposa, com o marido, de sentar, estar junto, abraçados, conversarmos, fazer uma carícia à esposa, ao esposo, coisa normal dos casados. E ele não podia, porque o seu estado físico, a sua saúde, a sua vida entrou num fosso. Ele perdeu esse privilégio, perdeu esse direito, porque numa hora para outra surgiu nele uma enfermidade, uma lepra, e ele foi excluído desses privilégios tão desejados para alguém que tem família, principalmente para aqueles que têm todos os recursos à volta, que poderia desfrutar dele e não podia desfrutar. Este homem, embora ele tivesse tudo isso, passasse por tudo isso, certamente algum dia, nós não sabemos, mas geralmente quando as pessoas recebem uma sentença, como o caso de Naamã, que recebeu uma sentença de morte, de exclusão, ele era tão humilhante para ele. Ele estava assim, quando vinha alguém aproximando dele, ele tinha, pela força da lei, ele tinha que dizer para aquelas pessoas, cuidado, eu sou leproso, não se aproxima. Um homem que nasceu, certamente com todos os seus objetivos, ele tinha alvos a alcançar, propósitos definidos, certamente. Um homem que tinha estrutura, um homem cabeça pensante, chegou a um posto maior no exército. Então não era uma pessoa comum, era uma pessoa com qualidades específicas, mas chegou a um ponto que, certamente, muitas das vezes, ele desejou morrer. Certamente ele pensava, é humilhante eu estar nesse estado. Além do sofrimento físico, ele dizia, não vale a pena. A Bíblia não registra que ele desejou a morte, mas certamente, talvez estava deprimido por causa daquela situação. Como muitas pessoas hoje, não a semelhança física deste homem, dessa doença física, mas muitas pessoas, por causa do pecado, não podem ter um relacionamento familiar sadio. A doença de Naamã afetava ele e afetava a sua família. O pecado afeta a pessoa e também afeta aqueles que estão à sua volta. Há muitos casais hoje que não podem se unirem, não podem se aproximar, não têm um bom relacionamento, porque existe uma doença. O pecado tem separado, tem trazido sofrimento entre eles. Há famílias inteiras que hoje não podem se relacionar porque estão leprosos espiritualmente falando. E não podem se aproximar um do outro, vivem evitando um ao outro. E esse sofrimento tem sido aumentado a cada dia porque a lepra, ela não era estagnada, ela ia prosperando, ela ia aumentando a cada dia mais, até o ponto de levar a pessoa à morte. A doença aumentava e a pessoa chegava ao dia de que a sua carne era comida, a altas febres, até o ponto da pessoa morrer. E o pecado também causa esse mal às pessoas.
Algumas pessoas vão andando no pecado, vão dando vazão ao pecado, o pecado vai alastrando até o ponto que essa pessoa morre. Quando não morre fisicamente, morre espiritualmente totalmente. E este homem, Naamã, vivia nesse estado, até que um dia chegou à porta dele uma grande oportunidade. Talvez você que me ouve nessa noite, ao ouvir o relato dessa história, pode também colocar-se na sua agenda como chegou o dia da minha oportunidade. Hoje é o dia da minha oportunidade. Porque diz a palavra de Deus que um determinado dia, uma jovem, uma moça, uma rapariga, que estava a servir a mulher deste comandante, era uma menina que havia sido levada cativa quando a Síria invadiu Israel e levou como cativo algumas crianças. E essa moça que foi levada cativa, essa criança, cresceu na casa de Naamã e agora era uma serva da casa. Era alguém que estava lá administrando juntamente com a sua senhora, fazendo serviço. Tinha a esposa de Naamã como a sua senhora. E ela, por ser filhos de hebreus crentes em Deus, ela recebera o ensinamento na sua casa como criança. A Bíblia ensinava e determinava que os pais tinham que ensinar os filhos o caminho que deviam andar, tinha que transmitir a eles as mensagens de Deus. E essa moça foi doutrinada, essa criança. E quando ela, vendo o sofrimento do seu senhor, Naamã, vendo o sofrimento da esposa, ela agora uma senhora também, uma moça crescida, e vendo certamente ela ouvia as lamentações da mulher de Naamã. Ela estava ali para servi-la, e certamente ouvia a mulher de Naamã dizer: eu agora, mas a minha vida não está nada boa, eu tenho tudo, mas eu hoje não aguento ver meu marido naquele estado. Eu não suporto ver o meu marido naquele estado. Eu não casei para isso. Eu não pensei, eu não pedi isso para a minha vida, eu não queria viver nesse estado. Eu tenho meu marido, vejo ele, um homem valente, um homem valoroso como ele, viver naquele estado, excluído da sociedade, não pode nem tocar em mim, nem eu nele. Eu não consigo ver isso. Certamente a senhora lamentava perto daquela moça. E ela um dia, vendo o sofrimento da sua senhora, ela é usada por Deus para levar uma grande oportunidade a Naamã. Porque ela diz: minha senhora, se o meu senhor fosse em Israel, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, um homem de Deus, se ela fosse lá, ele restauraria a sua saúde. Se ele estivesse lá, perante este homem de Deus, Israel tem um Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, o nosso Deus. E se ele fosse lá, Deus iria restaurar a sua saúde. E aquela moça falou com tanta convicção, havia tanta certeza na palavra daquela moça, que a mulher, a senhora, a esposa de Naamã, foi impactada com aquela mensagem. E ela creu naquela palavra. Uma pessoa pagã, dominada pelos ídolos, acostumada a adorar vários deuses, vivendo lá uma vida separada, ouve de uma escrava, de uma serva, uma palavra profética, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, de conselho, dizendo: se o meu Senhor estiver lá perante o profeta, que é um servo do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, ele será restaurado da tua saúde. E diz que aquela mulher creu. E quando ela creu, ela foi falar com Naamã. E ela certamente chegou para Naamã e disse: Naamã, eu hoje ouvi uma mensagem. Aquela moça lá de casa, aquela rapariga lá em casa me deu hoje uma injeção de ânimo. Ela me deu uma palavra de fé. Ela mexeu com o meu sentimento de tal maneira, com a minha vida, com a minha estrutura, que ela disse que se você for em Israel, lá tem um homem de Deus que vai orar por você e você vai ficar curado dessa lepra. E eu acreditei nela, eu criei que isso poderia ser possível. E eu gostaria que você entendesse isso. E Naamã, quando viu aquela mulher, a sua esposa falar daquele jeito, ela falou com tanta convicção. Ela não chegou lá e disse:
Naamã, eu não aguento ver você mais desse jeito, meu filho, eu não suporto mais, amor, ver você sofrendo. Ele diz, não fica chorando, você vai me acabar me colocando mais para baixo ainda, porque às vezes as pessoas já estão mal, e chega a gente lastimando perto da gente, piora as coisas. Quando as pessoas estão mal, estão passando por nós temos que dar ânimo às pessoas. E ele até assustou quando viu a sua mulher chegar lá e diz, Naamã, eu acreditei que se você for lá em Israel, o homem de Deus vai orar por você, e você vai ficar restaurado dessa lepra. E Naamã sentiu aquela pancada no seu coração, e diz, olha, eu creio que também vou fazer isso, que é possível isso, porque ele creu também. Vai ele perante o rei, diz a palavra de Deus, que ele vai lá diante do rei, e diz para o rei, diz, olha, aquela moça que está lá em casa, falou para minha esposa hoje teve uma conversa comigo, eu nunca vi a minha esposa falar com tanta certeza assim, que pode acontecer algum milagre na minha vida. A minha esposa tem chorado, eu vejo ela chorando de noite, eu passo assim, vejo ela chorando por causa do meu estado, mas hoje eu vi uma coisa diferente. Hoje eu vi a minha esposa, os olhos dela chegar a brilhar, porque ela disse que se eu estiver lá em Israel, diante do homem de Deus, ele vai orar por mim, eu vou ficar restaurado. E o rei era amigo de Naamã. O rei amava Naamã. E o rei, quando ouviu Naamã falando, os olhos de Naamã certamente brilhava também, porque estava vivendo de fé em fé. Era uma corrente de fé passando de um para outro. A mensagem não era uma mensagem negativa, não era uma mensagem de lamúria, não era uma mensagem de desânimo, era uma mensagem de fé. Eles tinham um alvo, e ele estava perseguindo aquele alvo. E diz que quando o rei ouviu, o rei foi também balançado. Porque o Espírito Santo, quando quer falar comigo, e quando as pessoas falam comigo, eu chego a tremer minha cara, porque o Espírito Santo, ele unge as palavras e faz com que nós sintamos a sua presença. E quando Deus fala conosco, é inconfundível. Olha, Deus falou comigo, mas eu não entendi. Então não é Deus, porque Deus sabe como falar comigo, Deus sabe como falar contigo. Quando Deus fala, eu ouço, eu compreendo a voz de Deus. Porque Deus não fala em língua estranha comigo. Deus fala da forma que eu possa compreendê-lo. E diz que o rei olhou e diz para Naamã, não, espera aí, você tem que ir realmente. Eu também acredito agora. Vou até fazer uma carta. O rei não sabia nada, entendeu mais ou menos? Vou fazer uma carta e vou dizer ao rei de Israel, vou enviá-lo, e você vai levar essa carta e entregar ao rei de Israel, porque ele vai curá-lo, e vou mandar uma ordem para ele, para que lhe cure. E fez uma carta, escreveu ao rei de Israel, olha, estou enviando o meu servo Naamã, o comandante do meu exército, para que você o cure. E o rei de Israel estava meio desviado também. Estava meio desviado. Quando recebeu aquela carta na sua mão, começou a tremer. O que esse homem está me mandando? Quem sou eu? Eu sou algum Deus para curar alguém. Ele estava arrumando pretexto para que venha com o seu exército para nos acabar de nos destruir. Eu sou algum homem, sou algum Deus para poder fazer alguma coisa para curar alguém. Como é que ele está procurando meios? Não tinha aquela fé, disse, espera aí, essa carta veio no endereço errado, isso não é para mim não, mas tem aqui um homem de Deus, isso deve ser para Eliseu. Talvez o rei lá da Síria não entendia e mandou para mim. Mas eu compreendo, eu também sou de Israel e eu sei que existe um Deus verdadeiro. Mas ele estava meio desviado também. Certamente estava pensando, as coisas estão mal, está acontecendo tanta coisa ruim, nós agora estamos aqui subjugados à Síria, eu acho que Deus nos esqueceu, acho que Deus não liga mais para nós, acho que Deus nos abandonou, porque às vezes é assim, quando as coisas estão tudo bem, Deus é bom. Quando as coisas começam a apertar, Deus nos esqueceu de nós, Deus nos abandonou. Não, Deus não abandona o seu povo. Deus não abre mão do seu povo, Deus não deixa o seu povo. É precioso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós é que somos maus, que às vezes quando alguém faz alguma coisa a nós já viramos, desprezamos, viramos as costas para a pessoa, mas Deus não faz isso. Deus nos ama e Deus cuida de nós. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus quer transformá-lo, Deus quer abençoá-lo, e Deus estava no controle, e Deus estava dirigindo para que Naamã pudesse receber a sua bênção. Hoje, talvez você que me ouve, tenha ouvido até agora, talvez você não compreende, mas Deus está dirigindo para que você também seja abençoado, para que tenha resposta à sua necessidade. E diz que o profeta Eliseu ouviu falar. Olha, o rei de Israel está lá tremendo, porque o rei da Síria mandou uma carta para ele, para que curasse Naamã, um comandante leproso. E
E Eliseu diz assim, vai lá, fala com o rei para mandar esse homem para cá, porque ele vai saber que aqui em Israel tem um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Manda ele vir cá. E foi lá e falou com Naamã, olha, você veio no endereço errado. Você tem que ir lá na casa do profeta Eliseu, porque é ele que vai orar por você, é ele que pode fazer alguma coisa, porque ele vai interceder diante de Deus por você. Eu não posso fazer nada. E Naamã foi lá com seus carros, com seus cavalos, com os seus súditos, seus servos. E quando chegou lá, Geazi recebeu a mensagem da parte do profeta Eliseu. Ele foi pensando assim, vou chegar lá, vai ser lá o tal da cerimônia, vai acontecer agora aquele culto, para poder eu estar lá e ser restaurado. O profeta diz para Geazi, vai lá, diga a ele, para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Para alguém que estava acostumado a fazer vários sacrifícios, vários rituais, cumprir várias regras religiosas, ouvir uma palavra de fé é muito difícil. Alguém que está acostumado a fazer sacrifícios, alguém que está acostumado a pagar para poder ter respostas, ouvir uma palavra de fé e acreditar e crer nela é muito difícil. Às vezes revolta a pessoa. Foi isso que aconteceu com este comandante. Quando o profeta Eliseu mandou ele mergulhar lá no rio 7 vezes, a primeira coisa que ele fez foi, diz o texto bíblico, que ele ficou indignado. Indignado. Ele diz, o quê? Eu saio lá da Síria, eu atravessei as fronteiras, vim aqui em Israel, pensando que o homem, este tal profeta, fosse fazer uma cerimônia, fosse fazer um culto para me receber, uma cerimônia, e fazer lá vários rituais, tocar em mim, passar a mão, invocar o seu Deus, tocar em mim, passar as mãos nas feridas, para me sarar, para me curar, e ele me manda ir tomar um banho lá no Rio Jordão, esse rio imundo aqui de Israel. Lá em Damasco eu tenho rios melhores do que esse. E ficou indignado, e foi para embora. E se Deus não tivesse misericórdia dele, que é o que acontece com muitas pessoas hoje, que quando recebem uma palavra de fé, diz, você tem que crer, você faz isso. O quê? Eu tenho que fazer isso? Estão pensando o quê? Estão pensando que eu sou o quê? Às vezes se revolta. Eu queria que acontecesse assim. O meu jeito é assim, eu quero que aconteça do jeito que eu quero. Mas Deus não faz o que você quer. Deus faz como Ele quer. A vontade é dEle, a soberania é dEle. Ele é Deus, nós não somos, Ele é Deus. E Naamã ficou indignado, precisou de uma pessoa que Deus usou, porque às vezes nós somos tão meio fechados, que às vezes Deus tem que usar alguém para abrir os nossos olhos, e dizer, peraí, não faça isso. Porque ele estava pensando, eu vou voltar lá, vou juntar o meu exército, e vou vir aqui e vou destruir isso aqui tudo. Me humilharam. Eu venho aqui, já me humilhei de sair de lá, acreditei numa mensagem, acreditei que se eu viesse buscar ajuda, eu receberia ajuda, e chego aqui para me humilhar, mandar eu descer a água do Jordão, enquanto temos tantos rios melhores do que esse, e vou embora. E precisou de Deus usar alguém, por misericórdia dele. Deus levantou lá um soldado. Quem foi militar sabe que não é fácil chegar perto do comandante e dizer para ele, espera aí, seu comandante, o senhor devia pensar um pouquinho melhor. E foi isso que o soldado disse. Se esse homem mandasse tu fazeres aí uma coisa difícil, alguma coisa complicada, farias ou não? Quanto mais que ele mandou você descer lá na água, vai lá e faça o que o homem mandou. Vai pela fé. Ele está te testando pela fé, mas obedeça. E o comandante podia pegar a espada e... você não tem respeito mais com o seu comandante, não? Sabe o que ele fez? Pensou. E era Deus no negócio, Deus cuidando dele. É o que Deus está fazendo com você que me ouve agora através da internet. Você já podia ter desligado, não desligou porque Deus está cuidando de você. Deus quer que você ouça até o fim. Deus quer que você tome posse dessa oportunidade que Deus está te dando para transformar a sua vida. Mas se você não se humilhar, não será nunca abençoado. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. E quando a pessoa se humilha diante de Deus, é para a sua vitória, é para alcançar a vitória, é para alcançar a sua bênção.
Porque quem não se humilha diante de Deus é humilhado pelo diabo, escravizado pelo inimigo. Mas é melhor humilhar-se diante de Deus, porque quando nós humilhamos, Deus nos exalta. Deus nos tira da sarjeta, Deus nos tira do pó da terra e nos faz assentar entre os príncipes. E diz que o Naamã ouviu aquilo, ficou ouvindo o seu soldado, e ele pensou. Ele diz, não é que esse soldado conseguiu me convencer? Esse soldado é atrevido. Mas ele mexeu com a minha consciência. Se o homem tivesse mandado eu pegar, fazer sacrifício, andar de joelho, fazer promessa, fazer um monte de coisa, fazer isso, fazer aquilo, comprar isso e colocar não sei aonde, fazer não sei, eu teria feito. Agora ele não mandou fazer nada, só mandou eu entrar lá na água. Esse rapaz está certo, esse soldado está certo. E diz que foi. Ouviu aquele conselho para o bem dele. Porque diz que ele foi, qual era o alvo dele? Ser curado. Ele começou bem, mas no meio da caminhada, várias coisas estavam servindo de obstáculo para ele desistir. Talvez você não conseguiu ainda a sua vitória, porque você tem desistido quando os obstáculos se põem na sua frente. Ultrapasse os obstáculos pela fé. Continue andando, deixa as coisas com Deus. Deus vai te dar a resposta. Mas você tem que crer, você tem que ter fé, porque esse homem teve fé. Ele precisou de descer da sua forma de pensar e dizer, eu queria que Deus fizesse. Não, para mim tinha que ser assim. E ouça, Eliseu aqui dá-nos uma lição muito grande. Para nós, principalmente para os pastores. Porque se fosse eu, dentro das concepções que nós temos hoje de coisas, espera aí, chega aqui, está o comandante aqui, o Naamã, tira aqui uma foto para o Facebook, põe aqui no Facebook, vou orar por ele, para Deus fazer a obra nele. Eliseu não quis nem ver o homem. Eliseu não queria que ele colocasse a sua confiança no homem, queria que ele experimentasse conhecer um Deus verdadeiro, um Deus que ouve e responde, um Deus que é vivo, um Deus que tudo pode fazer, o Deus do milagre. Eliseu queria que a fé daquele homem tivesse firmado em Deus e não no homem. E diz, você vai aprender que nós não vivemos envolvidos com aquilo que você conhece, porque eles eram dados a todo tipo de idolatria. Eliseu diz, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é espírito e é verdade, o nosso Deus opera sem muitas coisas, o nosso Deus faz como quer, e você vai conhecer isso hoje. Você precisa de dedicar a fé, desce lá ao Rio Jordão, 7 vezes. E ele foi. E depois de convencido, certamente ficou assim, se eu descer ali uma vez, e esse negócio não der certo, talvez as pessoas começam, e depois, na terceira vez, aí dizem assim, eu acho que não vai dar certo. E sempre aparece alguém para dizer, você está perdendo o seu tempo. Olha, melhorou? Piorou o seu estado? Piorou? O diabo fala isso com as pessoas. Pode ter certeza. As pessoas começam a buscar a Deus, acontece um monte de coisa para tentar impedi-lo de caminhar, o diabo manda logo uma mensagem. Às vezes manda até por SMS. Usa alguém para dizer, olha, você antes era melhor, já viu o que aconteceu na sua vida agora? Eu acho que é porque você está indo na igreja. Eu acho que você está buscando a Deus, está orando, está acontecendo isso, por aquilo. O diabo faz isso. Mas quem tem um alvo, quem tem um objetivo, quem deseja, quem necessita receber a bênção de Deus, tem que ultrapassar essas barreiras. E tem que continuar mergulhando no Rio Jordão. E diz que ele foi na 6ª vez e na 7ª vez. Quando ele levanta, a sua carne era como a carne de um menino. Carne de um menino. Olhava assim. Hoje eu disse para minha esposa que as mulheres, e alguém disse, não, também os homens. Não precisou nem daquele botox, aquele negócio para aplicar, para ficar com a pele lisinha. A bênção dele foi tão grande que ele, em vez de ser restaurado, a sua pele normal, restaurou com uma pele de menino, uma pele macia, suave, pele de criança. Porque Deus, quando faz bem feito. Mas o mais importante é que ele pôde desfrutar da sua bênção, porque creu e enfrentou todos os obstáculos e foi até o fim. E nessa noite, o meu desejo, o desejo do meu coração, é para que você que tenha um desejo na sua vida, você que tem vontade de ser transformado, você que tem vontade de ver a sua vida mudada, não desista, mas abra o seu coração e pela fé, receba Jesus Cristo no teu coração.
Deixa Deus mudar a sua vida. Não ouça as vozes contrárias. Não olhe as barreiras, mas ultrapasse pela fé. Se Deus mandou você mergulhar 7 vezes no rio, mergulhe lá 7 vezes. Não é na 5ª e nem na 6ª que a sua vitória se dará. É na 7ª vez. Se Deus disse assim, tem que ser assim. Porque às vezes nós queremos como Ele. Não, eu vou fazer isso. Eu quero que seja assim. Para mim, tem que ser assim. Não, Senhor, eu preciso da Tua graça. Naamã deve ter pensado assim, eu quando sair de lá, se esse Deus que estão falando vão me curar mesmo, vai me curar mesmo, eu quando chegar, a primeira coisa que eu quero fazer, chegar em casa, deitar na minha cama. Ai, que saudade da minha cama. Lembrar de quando eu deitava na minha cama ali, que a minha esposa batia as pernas e me acordava, e eu colocava os braços nela, tira esse braço para lá, esse braço pesado, né, mãe? Ai, que vontade de dormir na minha casa, eu aqui ficar excluído da minha família, não posso abraçar o meu filho, eu vejo meus filhos, não posso dar um abraço nos meus filhos, meus parentes, meus amigos, quantas pessoas eu tenho que gostaria de estar com eles à mesa, sentado, tendo uma vida normal, mas essa lepra tem me separado disso. Quantas pessoas também hoje gostariam de ter a sua vida restaurada e talvez estão chorando, mas não tomam uma decisão, não levantam, não obedecem, não ouvem a voz de Deus, não aceitam os conselhos de Deus. Mas nessa noite, o meu desejo e o desejo de Deus para a sua vida, e eu comungo com esse desejo de Deus, é que você possa crer, receber a orientação, dizer, eu quero ser transformado. Eu quero alcançar essa vitória para a minha vida também. E ele foi. Quando as pessoas diziam não, quando as coisas estavam difíceis, ele disse, não, eu vou continuar. Eu vou lá porque eu quero. E a persistência dele, a obediência dele e a decisão que ele tomou lá atrás, e tudo que ele enfrentou, pôde chegar no final e ter a bênção. Ele voltou lá para o profeta e disse assim, olha o profeta Eliseu, olha a minha carne. Olha como é que eu estou. Aí Eliseu recebeu. Ele diz, eu vou fazer um pedido ao meu Senhor. Eu agora conheço o Deus verdadeiro. Eu agora sei que existe um Deus verdadeiro. Eu agora sei que o Deus dos milagres existe. Eu sei que agora Deus, tudo aquilo que é impossível ao homem, para este Deus é possível porque Ele é um Deus vivo. Eu só te peço que tenha em conta que quando eu estiver que entrar lá no templo de Dagão, o rei, o ídolo lá da Síria, eu tenho que entrar, acompanhar o meu rei, quando ele vai lá fazer as suas orações ao ídolo, me perdoa porque eu vou ter com ele, porque o rei se apoia em mim. Ele era o guarda do rei. Ele diz, eu vou entrar lá, mas eu nunca mais prestarei culto a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. Hoje eu conheço um verdadeiro Deus, o Deus que transformou minha vida. Um Deus que não me cobrou nada, porque quando Ele quis dar as coisas, a paga, queria dar prata, queria dar ouro, queria dar veste, Eliseu diz, não, o meu Deus não se compra. Meu Deus não se compra. Você não tem que pagar para receber a bênção de Deus. Não, eu trouxe aqui ouro e prata e umas vestes de roupa. Não, fica contigo o seu dinheiro, a sua prata, as suas vestes, porque o nosso Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não opera a bênção, o milagre que Ele operou na sua vida não foi por interesse financeiro, foi porque Ele te ama, foi porque Ele se preocupava com você, porque Ele queria ver a sua família restaurada, Ele queria ver a sua vida restaurada, Ele queria ver a sua vida social ser restaurada. Ele pensava em você, Ele não queria que você continuasse humilhado da forma que estava. Não foi por causa do interesse da prata e do ouro que você tem, nem das peças de vestes que você trouxe. Isso fica para contigo. E diz que Naamã, diz, então o Senhor me permita apenas que eu leve um pouco dessa terra, porque eu quero adorar em cima dessa terra daqui de Israel. Ele estava tão comovido, que Deus fez uma coisa tão maravilhosa na vida dele, que ele agora abriu o coração para Deus. E você pode também, nessa noite, ser um semelhante a Naamã, como nós. Poder glorificar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós, por transformar a nossa vida, por nos libertar, por mudar, por nos curar. Porque Naamã levou até um pouco de terra
para poder, quando ele fosse orar, ele disse, nem na terra lá daqueles ídolos eu quero estar. Vou colocar um pouco de terra, fez igual o Marquês de Pombal, quando foi em Lisboa, levou na carroça. Não é assim que a história diz? Ele queria pisar lá, não estou pisado na terra de Lisboa, estou em cima da terra de Pombal. Levou a carroça. E Naamã fez a mesma coisa. Naamã, vou levar um pouco dessa terra, porque quando eu for orar, eu quero orar em cima dessa terra, porque essa terra aqui, ele tinha o temor de Deus. E quando nós somos transformados por Deus, nós criamos temor de Deus. O nosso prazer é alegrar em Deus. Nós só temos vontade de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Então, nessa noite, abra o seu coração. Quem sabe tem alguém aqui presente, ou você aí na sua casa também, agora a ouvir, aí mesmo, você pode levantar-se e dizer, Senhor, eu vou me humilhar perante Ti. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu não quero continuar nessa vida. Eu não quero continuar assim, excluído. Eu quero uma restauração total. Eu quero uma renovação espiritual. Eu quero uma renovação na minha vida. Eu não quero permanecer nesse estado. Chega. Eu vou me levantar. E se eu tiver que descer lá as águas do Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, eu vou mergulhar. Mas eu quero ter a bênção. Quem sabe nessa noite também há alguém aqui que precisa tomar essa decisão. Vamos ficar de pé, faz favor. Assim como Deus restaurou Naamã, mudou a história dele, o seu alvo, o seu objetivo foi alcançado. Nessa noite, Deus também quer fazer isso contigo. Quem sabe há alguém entre nós que diz assim, eu quero uma mudança para mim. Eu também quero uma restauração, eu quero uma renovação. Se tiver, levante assim a sua mão para nós orarmos por você. Na sua casa, onde quer que você esteja, faça isso. Toma uma decisão de, Senhor, eu preciso. Eu quero isso. Ninguém vai reparar, ninguém vai olhar para você. Pelo contrário, nós vamos nos alegrar consigo porque você tomou uma decisão sábia. Porque Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer você nova criatura. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que ser abençoado, alcançado, transformado por Deus. Se você quiser, vem aqui à frente também. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Para que Deus possa, nessa noite, decretar uma bênção para a sua vida de mudança, de transformação, de restauração. Se quiser vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor. E Deus pode, nessa noite, mudar a sua história. Mas isso depende de você. Se você não tomar a decisão, nada pode acontecer na sua vida. Se você permanecer no seu lugar, se você ficar nesse estado, ouça, se Naamã não tivesse dado crédito àquela palavra que foi dirigida a ele ia permanecer naquele estado e a morte era o que lhe aguardava. Mas ele creu, obedeceu e pela fé ele alcançou aquilo que ele tanto desejou ou desejava, que era a sua libertação, a sua transformação, a sua restauração. E nós queremos também orar por você. Nós vamos cantar um hino, Pedro, por favor, vamos cantar um hino. Enquanto nós cantamos, vamos ficar de pé, nós já vamos terminar. Mas enquanto nós cantamos, eu acredito que Deus pode ainda estar contendendo contigo, e Deus pode, nessa noite, trazer você à sua presença. E nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos sobre você. E nós vamos, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela sua salvação, pela sua transformação, pela sua libertação, pela sua vida.